bem-vindo, Cartão Maluquinhos, eu sou o Patinhas, a gente vai começar a falar da rodada 4 do Cartola. O vídeo vai funcionar, a gente vai mostrar como a gente foi na rodada 3, deu tudo certo. Vamos falar um pouco dos confrontos da rodada número 4 e a gente vai para a sugestão de jogadores. Como que nós fomos na gloriosa rodada 3, fizemos 57,94 pontos. Dado o caos que foi com os cartoleiros 0,44, eu acho que foi uma pontuação razoável até. Não conseguimos crescer o patrimônio, ficou naquelas. Com certeza a melhor pontuação veio do nosso capitão Hulk. Foram os seus 28,20 pontos e o Pedro Raul, você também ofendeu ele, então não vou ofender de novo. Então antes da gente falar de como que tá a escalação para essa rodada, tirou o peito. Vamos falar então de qual que eu acho que são os confrontos mais legais para você priorizar. Então usando o nosso portal cartológico aqui, Cruzeiro e Santos, Grêmio e Bragantino e Bahia e Curitiba são os 3 jogos que a gente tem que compor o esqueleto da sua equipe. Santos não vem numa boa fase com futebol muito abaixo. Bragantino não consegue mais manter o seu desempenho, tomou de 3-0 do Cruzeiro no último jogo. E o Curitiba, mesmo jogando com o São Paulo, que é o que a gente tem que falar, não conseguiu fazer os gols. Então acho que são os 3 jogos que tem que montar a sua espinha dorsal. Depois disso, acho que você pode procurar peças de Fluminense e Palmeiras. E aí, arriscando mais, você pode ir para Atlético Mineiro e Flamengo. América Mineiro também é um jogo que eu colocaria nessa prateleira de Fluminense e Palmeiras, porque o Cuiabá tem o histórico de ceder uma pontuação legal. Jogos que eu acho muito difícil você tentar cravar alguém lá: Corinthians e Fortaleza e São Paulo Internacional. Boa. Eu vou falar então, antes, eu já até coloquei aqui na tela o resumo do Grêmio. Então, se você pensar nas últimas rodadas, a gente vai inclusive com peças que não foram tanto destaque. Então, acho que o Luiz Soares é uma boa peça para você estar utilizando no Grêmio dessa vez. Se a gente pegar nos radares, para quem não conhece o radar, basicamente a gente olha assim, qual que é o time que manda bem naquela posição, naquele scout, e o time que cede. O Bragantino ele tem uma deficiência muito grande do ponto de vista de laterais. Ou seja, já tomou gol e cede muito mais design do que a média do campeonato para designs. O lateral Fábio Silva, ele estreou na rodada passada, conseguiu fazer uma assistência e a regra de valorização dele está valendo na segunda rodada. Acho que é uma boa peça com um dinheiro mais baixo. E do ponto de vista de pontuação cedida para atacantes, também cede 40 e poucos por cento mais do que a média do campeonato, apesar do Grêmio não ter conseguido converter tantos gols. Então acho que aqui é muito uma aposta de que essa é a rodada do Soares e essa é a rodada que vale. Também acho que você vai estar pensando em Cano, e é um excelente nome, porque o Fluminense tem uma superioridade, especialmente no jogo que fez contra o River Plate, é absurdo, mas eu acho que é uma aposta e eu vou estar confiando um pouquinho mais no Soares do que no Cano. Quando a gente fala em XG, ou seja, expectativa de gols, dado o potencial das finalizações e qualidade dos chutes, o Luiz Soares é 1.6, é uma excelente quantidade é 1.6 em 3 jogos, ou seja, é basicamente fazendo um gol a cada 3 jogos, é uma boa pontuação. E aí, falando de expected assists, aqui que balança um pouco entre Vina e Cristaldo. Eu vou estar tentando acionar um deles para o nosso meio campo, eu acho que a gente tem que ter um atacante, um meio campo e um lateral do Grêmio. Só que eu ainda vou estar preferindo o Cristaldo, entendendo que o Vina vai ter um potencial um pouco mais ofensivo aqui, mas a escolha do freguês, quem quiser também ir com o Vina, acho que faz muito sentido. O bom é você tentar construir um time que tente fazer os 13 pontos, ou seja, com assistência e gol. Mas vamos falar então aqui dos confrontos. O Cuiabá é o time que vai estar enfrentando o América Mineiro, que é um dos times que mais cede ponto para atacante, mas fica aqui a oportunidade de a gente tentar priorizar um atacante do América Mineiro. Depois vem Fluminense e Vasco fazendo um confronto que eu acho que vai ser um confronto de muitos gols, tal como tem sido os jogos, né? Do Fluminense em si. Então os dois estão na zona verde e aí que viria depois seria o Bahia aqui numa zona azul, jogando contra um Curitiba que cede bastante ponto, apesar do ataque do Bahia não ter sido tão efetivo assim. Falando de meio campo, a gente pode explorar peças do Grêmio e do Cruzeiro e do Bahia, então essa trinca aqui. Novamente, Fortaleza e Inter eu acho que é meio perigoso. Você tem o Moisés, que puxou bastante, o Maurício no passado. Não sei se são exatamente os caras pra gente apostar nessa rodada. Laterais, o do Cruzeiro é muito difícil a gente não ir com o Marlon, o líder de desarmes do campeonato. E aí a gente tem também a peça do Grêmio que eu comentei. Zagueiros, Fluminense, e aqui o nome do Nino vai aparecer pra gente. E vou dar uma puxada no nome aqui de trás, que é de Igor Gomes, o zagueiro que vai estar enfrentando o São Paulo. São Paulo, seu Caleri, costuma ter ataques um pouco mais desorganizados, ou seja, ele vai tentar ir tanto pelo meio quanto pelas laterais com o Caio Paulista e Luciano, que são dois jogadores que mal controlam de bola. Eu acho que a oportunidade de desarme vai ser bem grande aqui.
Então, falando dos zagueiros, o Igor Gomes ele se destaca também. Ele é o quarto maior zagueiro com desarmes, 5 desarmes lá nos jogos, mas ele puxa também bastante falta sofrida. Esse combo aqui é o que me dá tranquilidade no coração. Me fala, cara, ele vai fazer uns 2,4, uns 3 pontinhos e vida que segue. Gustavo Gomes é um excelente nome para a rodada também. Claro, putz, pus o Gustavo Gomes, o Murilo fez gol. Cara, vida de cartoleiro, não tem muito o que fazer. Mas o Gustavo Gomes é o melhor zagueiro do Palmeiras em questões de desarme aqui. Quando a gente está falando de meio campo, alguns dos nomes que a gente... O Caule, que se destacou bastante no jogo contra o Vasco, é o segundo melhor meia com 6 finalizações. E aí, em quantidade de assistências, o Everton Ribeiro continua puxando aqui. E logo depois vem o Pochettino, expected assist, né? A qualidade do passe que ele deu para a qualidade da finalização que foi executada. E aí a gente vai estar puxando o Richard Coelho, eu acho que é um nome legal do Cruzeiro. Volume de desarmes bem expressivo, 12 desarmes, só perde para o Matheus Fernandes. E com relação à quantidade de expected goals, se você está tentando um meia para ser mais ofensivo, acho difícil não falar do Alê. É que, tá, quando você coloca na linha das pontuações do Alê, ele veio de 2 pontuações ok e uma explosiva na última rodada. Eu não sei, 2 jogos, uma pontuação explosiva, é difícil de determinar isso de um padrão. Sei que todos aqui só tem 3 pontos, 3 pontos estatísticos, ele tem 2. O Ale pode ser algo, seu super trunfo aí, porque vai ter um confronto fácil e ele é o segundo melhor meio ofensivo do campeonato. Não sei se ele é exatamente a peça para acionar, eu não vou estar acionando ele. Falando de laterais, não apareceu nenhum lateral do Grêmio aqui, ainda assim a gente foi com o lateral do Grêmio, mas só chamando a atenção para o volume abismal de desarmes do nosso menino Marlon. 19 desarmes em 3 jogos, é uma média muito expressiva de desarmes. Onde o Santos tem desarmes, a gente vai tentar ou com o Richard Coelho ou com o Marlon. São minhas pontuações básicas aqui. E aí, falando de atacantes, a gente vai... O Suárez, ele é o terceiro em finalizações e ele é o 8º em quantidade de expected goals. Então vai ser um dos nomes que o Newell tá puxando. Difícil a gente não falar de Vitor Jacaré. Acho que a média básica dele fala por si só. É um cara que sem gols consegue fazer 5 pontos. Vamos estar embarcando nessa. E o terceiro nome que eu vou estar colocando é do nosso menino Everaldo. Ele é o 9º melhor finalizador do campeonato. Tem um volume legal de desarmes, ou seja, aquela pontuação básica. É a minha aposta. A minha aposta para a rodada é Everaldo do América Mineiro. Cara, não concordo. Eu quero colocar, sei lá, o Luciano, você é maluco. Quero colocar o Cano. Pode colocar o Cano, não tem problema não. Mas eu acho que o América tem uma oportunidade legal. O América que eu acho que está subprecificado na quantidade de gols. Especialmente nos últimos jogos, que no primeiro jogo contra o Fluminense teve um volume que merecia gols, e aí vem a qualidade do goleiro Pablo. Contra o São Paulo amassou e merecia gols e não conseguiu fazer. Eu acho que é só uma questão de acertar o último chute, e é por isso que eu acho que o Everaldo pode trazer uma pontuação legal essa rodada. Por isso, o nosso time vai ficar da seguinte maneira: Luiz Soares como capitão, Vitor Jacaré e Everaldo. No meio, a gente vai de Cristaldo. Lembrando, você pode alternar entre Cristaldo e Vina aqui. Eu acho que são 2 intercambiáveis. Eu acho que o Cristaldo tem um trabalho mais de assistência do que o Vina, mas posso estar equivocado. Richard Coelho, segundo melhor meia desarmador. E vou estar colocando o Ganso pelo potencial de assistências. Então eu acho que o Ganso, inclusive, é legal a gente olhar um número diferente. Coloquei na tela aqui alguns números legais para a gente conversar do Fluminense. Então é o seguinte, eu acho que quando a gente olha o retrospecto de meio-campistas que jogaram contra o Vasco, tem alguns números interessantes. Então o Gabriel Menino conseguiu com assistência, o Patrick ficou anulado e o Tassiano conseguiu fazer um gol. E também no retrospecto de sim, dar oportunidades para a bola que está vindo no meio-campo. Só que quando a gente fala com relação ao radar, a gente não tem muito um match aqui. Basicamente, você vê um Fluminense muito destacado por assistências, mas não é de onde está vindo basicamente a bola que está conseguindo fazer gol do lado do Vasco, que sinaliza uma jogada construída, às vezes gol de rebote. Sobre você ter que escolher entre Arias, André e Ganso, que eu acho que é tipo, cara, dos 3, qual que é o melhor? A resposta sempre depende, né? É o jeito que você mantém a certeza. Cara, o André, ele é o jogador do Fluminense com maiores passes progressivos. E por isso que eu acho que o André ele é um jogador que constrói a jogada no Fluminense. O motorzinho, o cara que vai conseguir fazer a arrancada do 1/3 defensivo pro 1/3 do meio. E o Ganso, ele é o cara com a melhor expected assist, tanto é que ele é o cara que tá conseguindo entregar a bola com melhor qualidade pro campo. Pensando em pontuações que tendem a gerar mais pro Cartola, eu acho que pro esquema de jogo o André faz mais.
mas pro Cartola o Ganso acho que tem uma oportunidade melhor de conseguir fazer uma assistência. Putz, mas o Arias não tem uma oportunidade de fazer gols? Não tem convertido isso no Campeonato Brasileiro, especialmente da quantidade de gols. Se você olhar, inclusive, os 3 primeiros são atacantes que são centralizados. Acho que o esquema do Diniz tem concentrado a bola onde a bola tem que estar, no pé do atacante. Os meios-campistas me pareceriam ser mais inteligentes que a gente buscasse um cara que é fantástico no desarme e na retomada de bola, que não parece ser alguém do perfil do Fluminense até o momento, e alguém que tem a oportunidade de dar uma bola fantástica, que é o Ganso, que é um cara que tem mandado bem. Por isso que ele vai estar atuando no nosso meio-campo. Quando a gente tá falando aqui da zaga, a gente vai de Nino e Igor Gomes. Novamente, Nino precisa de pouco para pontuar, para valorizar, que a gente ainda tá precisando um pouquinho disso aí. E o Vasco é o quarto time que mais cede oportunidades de bola aérea. Eu não coloquei esse dado, colocando agora para você. Nino já fez gols no passado de cabeça, vamos estar apostando nele. Fábio, uma boa oportunidade de valorizar, fez 5 pontos, custa 5, tá valendo. E vai estar jogando contra o time igual a gente viu, que cede muita pontuação para laterais. E Marlon não tem como 19 desarmes em 3 jogos, a gente tem que entrar nesse bom de algum momento. De goleiro, a gente vai com o goleiro do Grêmio, o Bragantino também tem uma baixa eficiência de finalização. E a gente está construindo uma análise um pouco mais refinada para goleiros no futuro. E a gente vai de Wagner Mancini para tentar fazer a conexão Wagner Mancini e Everaldo, a fusão de milhões aqui. Basicamente, novamente, porque é a nossa aposta da mudada. Peças, então, que você pode colocar Vina. Aqui você pode estar colocando Cano. Aqui você pode estar colocando Gustavo Gomes também, que é um outro bom nome para a rodada. O Goiás não é o time que mais sai de bola de cabeça, mas o Goiás vai tentar propor o jogo e o Gustavo Gomes tem uma habilidade também de conseguir regular a área defensiva do Palmeiras, trazendo uma pontuação interessante. Então é isso. Se você gostou, por favor, se inscreve, curte. Estatisticamente, só 0,001% de vocês está até aqui agora, mas não tem problema. Quem tiver é um cartão maluquinho de paixão. Se inscreve no nosso Instagram, a gente vai estar postando estatísticas e sugestões de equipe para você nessa rodada. E no nosso Telegram, onde a gente vai estar postando o nosso caderneta de análise. Basicamente, todas essas visualizações aqui, a gente cria um PDF e manda lá no nosso canal do Telegram. Sempre feito de graça de um cartoleiro para o outro. Então, como sempre, e mais uma vez, vai, Cartolinha!